você classificaria essa fase de vida chamada de adolescência? Primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo a palavra adolescente é baderna. É sentimento de revolta. Normalmente eles não acatam as opiniões dos pais, sempre acham que eles estão errados, alguma coisa assim. Muitas jovens, adolescentes, gente boa, né? Mas a maioria não quer saber de nada com nada, né? Mas eu acho que a confusão do adolescente vem do problema dele estar perdido. É comum ouvir das pessoas que a adolescência carrega uma série de características marcantes. Entre elas, podemos citar a impulsividade, a falta de avaliação de riscos, a ousadia de transgredir e, principalmente, o sentimento de já saber tudo. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a adolescência não é um episódio biológico do ser humano, mas sim um conceito moderno criado há bem pouco tempo. Se a gente analisar sociedades mais antigas, vai descobrir que antes não existia adolescentes, apenas adultos e crianças. Só a partir do século XX é que surge a adolescência como um fenômeno social. Desde então, o adolescente vem sendo estudado e rotulado pelos mais velhos. A própria origem da palavra adolescente é bem esquisita, porque dá a ideia de adoecer. Às vezes é complicado lidar com os rótulos que colocam sobre a gente, mas o pior acontece quando o rótulo se transforma em preconceito. Mas afinal de contas, qual a origem do preconceito? O preconceito é um fenômeno que tem uma origem no próprio funcionamento cerebral, e vou me explicar. Para que a gente possa viver sem estar o tempo todo preocupado, isso pode, aquilo não pode, isso é perigoso, aquilo perigoso, o que o cérebro faz? Ele tende a classificar, colocando as coisas da vida, os perigos, como se fossem grandes gavetas. Então isso a gente não precisa pensar a cada momento para agir, o que de certa forma nos protege na vida. Por outro lado, também faz com que nós tenhamos uma tendência a colocar várias coisas como se fosse numa gaveta com um carimbo. O organismo faz isso, o cérebro faz isso para defesa. Entretanto, isto favorece o preconceito. Para cada cultura, existem grupos que são tomados como menos importantes, que têm menos status, que são mais perigosos. E os grupos humanos querem manter uma certa distância dessas pessoas. Isso já, se a gente for olhar na história, os próprios gregos, os gregos eram muito bons de marcas visuais. E eles tatuavam com fogo as prostitutas, os ladrões. Sabe como é que se chamava essa marca? Estigma, que se usa até hoje. Para que isso servia? Para as pessoas saberem de quem podiam chegar perto e de quem não. Então, só para tu veres que há componentes da ordem da cultura e outros do próprio funcionamento humano. Um dos preconceitos atuais que mais me incomoda ocorre contra a mãe jovem. Vamos analisar e tentar dar nome às incoerências ligadas à gravidez na adolescência. Não saia daí, a gente se vê no próximo bloco. A cabeleireira Geni mora atualmente em Curitiba e tem uma história bem curiosa. Após comunicar sua gravidez, Geni foi encaminhada a um lar de mães solteiras e isolado do seu contexto comunitário. Começou a história que eu estava noiva e fiquei grávida e eu escondi essa gravidez durante 8 meses. Aí a minha família desconfiou de alguma coisa, depois de 8 meses. Aí eu falei que estava realmente grávida, me levaram no médico, porque duvidaram que eu tivesse grávida de 8 meses. Aí o médico disse que não, que eu realmente estava grávida de 8 meses. Aí todo mundo entrou em pânico, porque na época era muito difícil. As pessoas que ficavam grávidas, elas sofriam um preconceito bem grande,
porque uma mãe solteira é como se fosse cometer um crime. É uma coisa muito grave, uma mãe solteira. Ainda mais uma família era evangélica, era pior ainda. Aí a irmã de um cunhado, que o marido era pastor, e eles tinham uma casa de recuperação de mãe solteira. E essa casa abrigava a mãe de primeiro filho, não podia ter tido outro filho, e o propósito é que elas cuidassem dos seus próprios filhos, ensinar elas a ter responsabilidade com essas crianças. A gente acabava sendo afastada da família, porque era um problema para a família uma mãe solteira dentro de casa, seria exemplo ruim para os outros jovens e adolescentes da mãe solteira. Então isso levou eles para não se exporem, porque era assim que funcionava naquela época, né? Para eles era muito difícil. E eles não agiram por maldade, eles agiram porque era assim. Será que hoje esse assunto é enfrentado de forma diferente? Maiara tem 17 anos e está no seu 3º mês de gravidez. Depois do susto inicial, a consciência de que em breve virá a responsabilidade de ser mãe. Antes eu até, acho que eu criticava muito, assim, eu falava que só ficava grávida quem queria, que era bobagem ser mãe jovem, que todo mundo tem uma vida pela frente para curtir, tudo, estudar, trabalhar. Mas depois a gente vê, né, quando acontece com a gente, tudo muda. Então eu acho que, nossa, mudou muito, assim. Hoje eu já vejo que não é bem assim, né, que tem acidentes que acontecem, tudo, mas ser mãe é uma coisa maravilhosa. E as pessoas, elas começaram a te olhar diferente por isso? Ah, passaram. Preconceito existe em qualquer lugar, né? Várias coisas, mas hoje em dia, você entra no ônibus, vamos supor, anda no shopping, a pessoa vê que a tua barriga tá crescendo, tudo, já tem aquela atitude, assim, né, preconceituosa de falar, não, uma criança cuidando de outra criança, tão novinha, assim, muitas pessoas, até na escola mesmo, né, um monte de gente fica olhando, nossa, o que ela foi fazer, e até muita gente fala assim, você é nova demais, tem que curtir a vida, como se a gente pudesse fazer alguma coisa para mudar, né, mas não é bem assim. A partir do momento que você sabe que você tá grávida, você tem que aceitar, assim, tem que ver que é uma vida, sabe, então acho que a pessoa não deve fazer nada, assim, coisas erradas. Então, mesmo tendo preconceito dos outros, você tem que pensar em você e na criança. Eu acho que é um grande peso. O que eu escuto das meninas é que às vezes elas se sentem muito sozinhas, amparadas pelas suas famílias, mas às vezes muito cobradas por essa gravidez. Às vezes a família ajuda, mas cobra muito, e passa na cara, como elas dizem, né? Por que elas fizeram aquilo? Então existe um preconceito, porque não é isso muito esperado para a jovem hoje. A sociedade hoje, ela libera algumas coisas, estimula outras, e às vezes ela não orienta como lidar com algumas liberdades que naturalmente hoje a sociedade dá para algumas meninas e meninos. Por exemplo, tem algumas famílias que uma filha com 15, 16 anos libera para sair, às vezes chega 2, 3 da manhã, não sabe com quem chegou, não sabe o que fez e não conversa orientando como lidar com os relacionamentos afetivos, com o namoro, tá certo? Então a sociedade também libera por um lado e não orienta por outro e cobra dessa menina às vezes uma responsabilidade que ela não preparou, como também do menino. E educa muito diferente meninos e meninas, cobrando muito mais das meninas algumas responsabilidades do que dos meninos. Isso também é uma incoerência na sociedade. Será que taxar a mãe jovem de irresponsável é o suficiente? Ou será que a gravidez precoce é o resultado de um modelo de sociedade passado de geração a geração? Vivemos num mundo guiado por impulsos. Impulso por consumir, impulso por crescer e inchar as cidades e impulso por enriquecer às custas da destruição do nosso planeta. Vivemos num mundo que vive e desfruta a vida sem pensar nas dramáticas consequências que ainda estão por vir. Afinal de contas, essa sociedade não parece ser adolescente demais? O adolescente simplesmente joga em cima da mesa aquilo que tão cuidadosamente e tão bem administradamente a gente tenta esconder em comportamentos individualistas. O adolescente é individualista, uma sociedade individualista. O adolescente é irresponsável, ele está simplesmente refletindo uma sociedade irresponsável. O adolescente, ele não mede consequências,
a nossa sociedade não mede a menor consequência do que vai ser esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de consumo, esse modelo de produção que está aí. A gravidez na adolescência ela é um problema, mas é muito menor do que onde está o ponto. O ponto está na nossa sociedade adolescente. A nossa sociedade tem um comportamento irresponsável. Acusar o adolescente de irresponsável é muito fácil. Não estou dizendo que os adolescentes não o sejam. Muitas vezes o são. Agora, não são mais nem menos irresponsáveis do que é irresponsável e adolescente a nossa sociedade. É muito fácil julgar no outro a pedra que nos pertence. No último bloco, vamos debater o papel do jovem nessa discussão. Que sociedade queremos formar quando formos adultos? Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Qual o papel do jovem em toda essa discussão? Depois de mostrar tudo o que enxergamos nos outros, é a hora do adolescente ir para casa e se olhar no espelho. Essa aqui é a Laura, a minha filha. Eu engravidei dela quando eu tinha 16 anos. Me vi em um mundo cheio de dúvidas e novidades. Conforme minha barriga crescia, fui percebendo quanto as pessoas enxergam as mães jovens de uma maneira completamente preconceituosa. Apesar de sofrer com isso, nunca me arrependi de nada. Com a Laura já passei coisas muito boas, mas também coisas não muito agradáveis. Mesmo com tudo isso, meu amor por ela só cresce. O preconceito sofrido pelas pessoas se torna muito pequeno quando tenho minha filha do meu lado, porque independente da minha idade, eu não deixo de ser mãe, e isso me faz muito feliz. Como pessoas em fase de crescimento, já é possível pensar que sociedade queremos deixar para aqueles que serão nossos filhos. Temos a opção de manter posturas incoerentes e impor nossos próprios preconceitos às gerações que ainda estão por vir. Ou podemos tentar pensar diferente, vivendo de outra maneira a partir de hoje. Sonhar no outro mundo possível pode até parecer distante, mas eu gostaria de pelo menos tentar.